Olá, seja muito bem-vinda ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Meu nome é Zé Maurício Pimentel, eu sou economista-chefe e o vídeo de hoje está dividido em 3 partes. Na primeira parte a gente vai estar falando sobre os indicadores da semana passada e seus impactos no mercado. Na segunda parte a gente vai estar falando sobre os indicadores dessa semana e as nossas expectativas. E na terceira parte a gente vai estar discutindo a questão fiscal e seus impactos nos mercados domésticos. Com relação aos indicadores da semana passada, aqui no Brasil tivemos dados de atividade que vieram um pouco mais fracos do que se imaginava, nada que não fosse de certa forma esperado, já que a política monetária está bem mais apertada. Tivemos dados de inflação, o IPCA do mês veio abaixo do que se imaginava, muito puxado por energia elétrica. Se você quiser uma variação mais completa desse indicador, assista o vídeo gravado pelo nosso economista André Soares, que abordou exatamente a divulgação do IPCA. E lá fora, o mais importante foi a divulgação da última ata do FED. A ata da reunião, onde ele começou a flexibilização monetária no ritmo de 0,50 pontos percentuais. Quando a gente lê o documento, a gente percebe, um Banco Central errático, 2, uma comunicação falha, 3, muita incerteza colocada à frente. Em linhas gerais, a decisão do FED, de certa forma, ficou muito ligada ao mercado de trabalho, e vocês vão lembrar o vídeo que nós já fizemos mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua crescendo no ritmo forte. E ademais, a gente teve a divulgação da inflação consumidor nos Estados Unidos no mês de setembro, que veio acima do que o FED esperava, acima do que o consenso esperava. Então, de certa forma, há hoje uma grande preocupação com relação aos próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. É sempre bom lembrar que o Banco Central americano é a grande referência do mundo para a política monetária. E quando este Banco Central começa a passar uma comunicação errática, começa a ter uma comunicação falha, ele gera incerteza e volatilidade para todos os mercados. Então, na semana passada, a gente vai acabar vendo a Bolsa nos Estados Unidos com uma leve alta, o dólar, de certa forma, de lado ao longo de toda a semana. E aqui dentro tivemos, sim, uma dinâmica diferente dos mercados, muito ligada à questão fiscal que a gente vai estar abordando no final do vídeo. Para essa semana, o mais importante é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Nós trabalhávamos inicialmente com um corte de juros acontecendo só em dezembro, antecipamos para essa reunião, ou seja, temos agora mais 2 cortes de política monetária na zona do euro, um agora em novembro e um em dezembro, 0,25 pontos percentuais em cada reunião, já que tanto a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, quanto o presidente do Banco Central da Alemanha trouxeram um tom muito mais novo, se mostrando confortáveis com a dinâmica da inflação na zona do euro. Assim sendo, a gente está mudando o nosso call de política monetária para o BCE, incluindo mais um corte agora na reunião de novembro. Então esse é o resumo. Vale ressaltar também que no sábado o governo chinês divulgou uma série de medidas, ou de certa forma esclareceu as medidas que vão ser tomadas para tentar impulsionar a economia chinesa. Mais uma vez são medidas muito focadas na questão monetária e creditícia. Vocês sabem, nosso call para a China não é positivo, porque nós vemos problemas estruturais na economia chinesa que não vão ser resolvidos apenas concedendo crédito. Por fim, como eu prometi para vocês, essa última parte do vídeo a gente vai estar falando sobre a questão fiscal. A teoria econômica diz que existem 2 dominâncias, a dominância monetária e a dominância fiscal. A dominância monetária é quando o Banco Central tem uma política monetária ativa e o governo tem uma política fiscal passiva. Dominância fiscal é quando isso é alterado, isso é a visão básica, ou seja, o Banco Central tem uma política monetária passiva e o governo tem uma política fiscal ativa. Tem uma outra maneira de a gente entender dominância fiscal, que é chamada teoria fiscal do nível de preços. Por essa visão, a ideia é que, por mais que o Banco Central tenha uma política monetária ativa, a política fiscal do governo não é passiva. Ou seja, em determinados momentos, essa política fiscal entra em ritmo de colisão com a política monetária levada a cabo pelo Banco Central. A terceira maneira de se entender a dominância fiscal é a partir do Blanchard, que diz o seguinte: num determinado momento, perseguindo a meta de inflação, o Banco Central sobe juros. Ao subir juros, ele aumenta a dívida nominal. Ao aumentar a dívida, isso gera uma pressão no prêmio de risco, uma pressão no câmbio, uma depreciação cambial. Essa depreciação cambial leva uma nova onda de pressão sobre a inflação.
que acaba levando o Banco Central a promover mais uma alta de juros. Essa alta de juros volta a pressionar a dívida interna, esse aumento de dívida interna pressiona prêmios de risco, esse prêmio de risco pressiona a câmbio e a gente tem aqui um ciclo vicioso. O que a gente está percebendo nos últimos meses é, de certa forma, o mercado flertando com essa questão da dominância fiscal. Quando a gente vai procurar a evidência empírica, a gente não encontra. Nós rodamos agora um modelo econométrico para tentar entender se o Brasil está ou não na armadilha da teoria fiscal de nível de preços, e o modelo econométrico diz que não estamos. Até já estivemos no passado. E, efetivamente, no período de 2006 e 2016, os dados mostram que nós estávamos sob a teoria fiscal do nível de preços. Os mesmos dados hoje não corroboram essa alternativa. Ou seja, não estamos hoje no Brasil sob a teoria fiscal do nível de preços. Estamos sob o regime de dominância fiscal na visão do Blanchard? Não. O que o mercado vem fazendo é colocando preços na curva de juros por uma perspectiva de fiscal que se deteriora ao longo do tempo. Então, hoje o mercado trata notícias boas pelo lado fiscal como neutras, notícias neutras como ruins e notícias ruins como muito ruins. Isso vem impactando negativamente a curva de juros. Isso vem impactando negativamente a moeda local. O real se deprecia, como se depreciou na semana passada, numa magnitude importante e numa dinâmica diferente das outras moedas emergentes. E isso, sem dúvida alguma, acaba pressionando as expectativas de inflação. Caso se continue nessa trajetória, começa a ficar, sim, possível que nós entremos no regime de dominância fiscal. Se isso acontecer, efetivamente, a política monetária perderá ainda mais potência com relação à sua capacidade de ancorar as expectativas de inflação. Muito obrigado por ter nos assistido mais uma vez. Eu te peço, reitero o pedido para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse vídeo, aqui nos comentários, falar se você concorda ou não com o que foi dito, se nós estamos ou não no regime de dominância fiscal, nós estamos ou não sob a teoria fiscal do nível de preços, como é que você avalia essa dinâmica, como é que você avalia a questão fiscal, como é que você avalia a questão monetária. É fundamental a gente travar essa discussão. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever na nossa página e não se esqueça também de nos acompanhar pelo LinkedIn. O QR Code está aqui na nossa tela. Um forte abraço e até a próxima.